A mudança de paradigma nunca foi tão necessária nesta civilização atual. Todos os indicadores mostram a decadência e o extremo perigo em que se encontra a humanidade atual, correndo o risco de voltar à barbárie de algum tempo atrás. Somente uma mudança radical de visão de mundo pode salvar esta humanidade. No momento, ela está num estado letárgico, como o sono da morte antes do último suspiro. A acomodação é praticamente a norma. A zona de conforto está lotada. O entorpecimento da consciência no que diz respeito ao sofrimento de bilhões de pessoas passando fome, na miséria, doentes mental e fisicamente, em condições subhumanas de existência, o abuso de meninas sendo submetidas à mutilação genital, a exploração dos escravos, os rituais de sacrifícios humanos, a crise econômica, financeira que se aprofunda, meios de transportes que causam sofrimento, as guerras sem fim, a exploração do homem pelo homem, a banalização da tortura, a crueldade refinada, armas de destruição automatizadas em que o homem não entra mais em batalha, ele apenas aperta botões e etc. A lista não tem fim. Tudo isso e muito mais é fruto de um paradigma materialista, cartesiano e reducionista. Esta visão de mundo em que o todo não existe e que somente a matéria é o que importa é que trouxe esses resultados preliminares. A situação atual não é o fim do processo, é o início do fim, caso a humanidade não resolva reagir e mudar de consciência. A única coisa que pode reverter esse quadro é a mudança de consciência. Expandi-la para integrar o todo na vida diária de cada um. Aceitar a centelha divina dentro de si e mudar toda a vida na Terra para que a civilização viva de acordo com esta verdade. Tudo terá de mudar para que a humanidade tenha futuro. Isso implica sair da zona de conforto e agir, ler, estudar e trabalhar, assumir a centelha divina que está dentro de cada um e viver de acordo com ela. O que é a centelha divina? É o próprio Criador, o todo, a fonte, tudo o que existe. E como ele é? Ele é puro amor, consciente, inteligente, onisciente, onipotente e onipresente. Mas a sua essência é amor incondicional. Ele distribui amor incondicionalmente por toda a criação. Melhor seria dizer por toda a sua emanação. Criação dá uma ideia de separação. E isso é que levou a esta situação calamitosa em que se encontra a humanidade. A ideia de um Deus separado do homem levou a todas as guerras religiosas em seu nome, porque assim é possível matar outro ser humano, já que Deus não está dentro dele. Deus derrama amor por toda a humanidade, o tempo todo. Caso contrário, a humanidade deixaria de existir num segundo. Deus colapsa a função de onda da humanidade o tempo todo. Tudo isso pode ser falado de forma teológica. Prefiro falar de forma científica para ver se isso muda a situação atual. Deus não pode ser entendido. Como pode a parte entender o todo? O todo é maior que a soma das partes. O que podemos fazer é sentir o máximo que pudermos o amor de Deus, o amor do todo. Essa percepção do amor do todo irá aumentar cada vez mais na medida em que aumentar a nossa capacidade de amar. Isso depende do estado da nossa consciência.
Quanto mais ela expandir, mais será capaz de amar incondicionalmente. Imaginar que a solução de tudo isso acontecerá espontaneamente e sem esforço da humanidade é uma ilusão extremamente perigosa. As consequências afetarão todos, sem distinção. De um jeito ou de outro, todos estão colapsando a situação atual e colherão os frutos que plantaram. A única saída é a aceitação do lado espiritual da realidade e mudar a forma com que a Terra é administrada para incorporar a nova visão de mundo. Achar que não é preciso agir para mudar, isso é pura ilusão. Não acontecerá nenhum milagre para salvar a humanidade. Toda a informação que é preciso já está sendo recebida para a mudança de paradigma. E o que vem acontecendo? Praticamente nada. A maioria absoluta está se remoendo e se debatendo com a consciência expandida que estão recebendo. Não sabem o que fazer com ela, que estão aferrados ao materialismo, e os que têm conhecimento de espiritualidade precisam entender que é preciso agir para mudar esse estado das coisas. E a única solução é a mudança de consciência. Só isso. Que os humanos entendam que o todo existe e vivam de acordo com a centelha divina, a parte do todo dentro de si. Continuar na zona de conforto com preocupações materiais de como melhorar as condições materiais da existência só aumentará os problemas. Lembram que onde se põe o foco, aquilo aumenta. Quanto mais preocupação com o problema, maior ele se tornará. Todas as questões materiais poderiam ser resolvidas rapidamente se o foco das pessoas estivesse no todo. Tudo o mais viria por acréscimo, mas isso não é entendido porque as pessoas não entendem o todo, não sentem como ele. Repito, o todo não pode ser entendido. Ele tem de ser sentido. Tudo que a mecânica quântica descobriu leva à comprovação da existência do todo. Todos os experimentos mostram que a consciência permeia toda a realidade. Não há nada que não seja consciência e que não tenha consciência. Tudo é apenas uma organização de uma única consciência e energia, que é tudo o que existe. Esta energia se manifesta de infinitas maneiras e formas, podendo mudar a sua própria vontade. Mantém certas leis e constantes físicas para que suas emanações possam evoluir em conhecimento e sentimento. Isso significa manter inúmeros universos e dimensões que possam acomodar os seres em evolução. Como todos os seres têm livre arbítrio, eles podem polarizar a energia de forma negativa e tem de haver dimensões com seres negativos que escolheram contrariar as intenções do todo. É uma perda de tempo, mas eles são livres para serem assim. É evidente que tudo tem um preço e ir contra a essência do universo traz horríveis consequências para quem age assim. É por isso que existe a eterna luta do bem contra o mal, entre dos seres com ego distorcido. Todo manifesto conclama a ação. Divulgar os experimentos de mecânica quântica e seu significado é a coisa mais importante que existe hoje para se fazer. Não há nada mais prioritário que isso. As consequências da visão de mundo dominante hoje podem ser vistas nos noticiários e na vida diária das pessoas. É preciso mudar essa visão de mundo imediatamente. Não se pode perder um segundo com coisas secundárias e irrelevantes. Todos os experimentos mostram que existe uma realidade profunda que dá origem ao universo que vivemos. Que a física não queira estudar essa realidade é uma escolha dos físicos. Mas isso não exime os humanos de pensarem por si mesmos e tirarem as conclusões.
Ignorar essa realidade última é um erro gigantesco. A energia nunca desaparece e a consciência de cada pessoa é energia. Ela nunca desaparece e irá para dimensões de acordo com o seu conteúdo. Isso é eletromagnetismo. Não há punição. Há atração pura e simples. Todo ser vai para a dimensão que é correspondente à sua energia. Não há como escapar disso. E toda informação permanece para sempre. E todo débito tem de ser compensado com crédito. As regras que regem o universo são simples, mas os humanos resistem de todas as formas a aceitá-las. Quando se fala de mecânica quântica para alguém e essa pessoa nunca mais fala conosco ou se torna inimigo, o que significa isso? O que fizemos de errado mostrando como funciona o universo? Estamos falando de física, mas a pessoa sabe até onde o experimento chegará e não aceita o todo. Essa é a questão pura e simples. Agora, se a humanidade não aceita o todo, qual o destino dessa humanidade? Se alguém rejeita a própria essência que futuro pode ter, como se classifica um doente mental? O protocolo não é classificar de acordo com a fuga da realidade que esta pessoa faz? E quanto mais longe da realidade, mais doente é? Então, como classificamos esta humanidade? São pouquíssimos os que estão vivendo na realidade. Os demais vivem numa matrix que dita tudo o que deve pensar, sentir, fazer, experimentar. Acontece que a maioria absoluta não tem ideia do tamanho do poço sem fundo em que está afundando. Na década de 20 foi a mesma coisa, até que chegou o dia em que a bolha estourou e começou a Grande Depressão. Quem atinou para o que estava acontecendo? Os exemplos são inúmeros. A festa continua até que percebem que o Titanic está adernando e aí é tarde. Estes exemplos são brincadeira de criança para o que estamos vivendo agora. Numa era globalizada, não há lugar para fugir. Ou a humanidade dá um salto acima, ou cairá na barbárie. E para dar esse salto, basta admitir que o todo existe e que o todo é puro amor. Não esse amor humano que foi banalizado na face da terra. O amor do todo que faz o sol nascer para todos o tempo todo, não importando o que acontece. Por isso é um Deus incompreensível para os humanos. Um Deus que ama incondicionalmente não é admissível para os humanos. E que ama eternamente e que dá infinitas chances de recomeçar e que recompensa qualquer ato bom 100 vezes mais. E isso é uma metáfora. Deus não se deixa vencer em generosidade. Experimentem. Como Deus ama incondicionalmente a humanidade, resolveu colocar a forma humana na ideia de Deus. Nasceu assim o conceito de um Deus que tem ódio, ciúme, vingativo. Um Deus com todas as características humanas. Esse tipo de Deus é assimilável, pois é humano. Desta forma podem-se fazer guerras contra os outros humanos, que têm deuses diferentes dos nossos. Isso foi sempre assim. Desde o início da humanidade acreditou-se em milhares de deuses diferentes, sem atentar que eram apenas seres humanos com maior capacidade tecnológica. Essa é uma longa história que não cabe aqui. Toda a resistência que existe para que os humanos aceitem a mecânica quântica está baseada nessa questão. Deus. Esse é o ponto da discórdia, como sempre. Esquecem que Deus é amor e que é possível contatar com Ele diretamente através da centelha divina que está dentro de cada um. Isso tem de ser sentido. Não dá para achar isso em laboratório. Como dizem os taoístas, o tal tem de ser vivido, não dá para explicá-lo. Desta forma, a resistência a dar o salto de consciência para sentir o amor de Deus é feroz. A mudança em nossa sociedade seria extrema, pois estamos no outro lado da moeda. Estamos numa sociedade contra Deus, contra o todo.
Parece o contrário, mas os fatos provam o contrário. Como numa sociedade que supostamente acredita em Deus, podemos ter mais de 1 bilhão de pessoas passando fome, com $2 por dia. A lista das mazelas humanas é infinita. Assim fica claro para quem tem olhos porque as pessoas reagem da forma que reagem quando se fala em mecânica quântica. Porque é preciso mudar tudo para incorporar as descobertas feitas há mais de um século. E quando falo mudar tudo, é tudo. Tudo que existe está baseado no paradigma materialista. Leiam os livros usados nas universidades. Não há lugar neles para Deus. E isso pode durar quanto? Roma durou 700 anos, mas virou pó. Estamos com quantos anos nessa era moderna? Mais ou menos 500 anos e já chegamos ao limite. É claro, com computadores tudo é mais rápido. Porém, computadores são baseados em que física? Mecânica quântica. Para isso ela serve, para construir todo tipo de parafernália eletrônica. Mas o significado dela tem de ser ignorado para que tudo continue como está ou que vá de mal a pior. Quem acha que a humanidade já chegou ao fundo do poço está muito enganado. O poço é muito fundo e não precisa muito mais para se abrir. Com certeza já estão achando que estou sendo pessimista. Pelo contrário, é por acreditar que tem solução que trabalhamos. Mas essa solução tem de ser coletiva. É preciso um número mínimo de pessoas para divulgar a mecânica quântica, independente das reações das pessoas. Se fosse fácil, já teria sido feito. É um desafio monumental fazer isso e essa é a graça de enfrentar a maioria. Uma nova geração está nascendo. Algumas dessas crianças já estão aqui. A conexão dessas crianças com a verdade do todo é tão grande que mesmo quando estiverem encarnadas e esquecerem de onde vieram, elas permanecerão firmes e entenderão a mecânica quântica. Elas mudarão o planeta, mas para isso é preciso que essas crianças encontrem um meio adequado para evoluírem. Elas precisam saber o que é o MQ desde crianças, desde bebês. Elas têm de ouvir falar disso, ter material à disposição para estudar e com quem conversar. Daqui a 3 gerações, a humanidade mudou. Só que esse trabalho tem de começar agora. Temos de propiciar os meios para que elas aprendam antes de entrar nas escolas convencionais. É preciso que os pais que entenderam mecânica quântica se disponham a passar isso para os filhos. Não importando como os filhos serão vistos pelos colegas. Essa primeira geração que está nascendo é que dará início à revolução quântica. Livros, DVDs e toda espécie de mídia precisará estar à disposição delas para que assimilem o conhecimento de como funciona o universo. Antes da lavagem cerebral materialista, isso é da maior urgência. Todo o apoio e suporte necessário estão sendo dados pelas instâncias superiores do universo. Cabe aos encarnados fazerem sua parte. Ninguém deve esperar que o outro faça. Cada um tem uma função e uma missão, e tudo isso tem um preço a ser pago. Quem pega no arado e olha para trás não é digno do trabalho. Muitos se comprometem a fazer o trabalho quando estão do lado espiritual, mas quando encarnam, esquecem o que prometeram e perdem uma encarnação. É por isso que demora tanto para a humanidade avançar centímetros. Um século depois e não se pode falar em mecânica quântica, que se perde uma amizade ou se ganha um inimigo. E isso quando cada vez mais se tem produtos no mercado usando a tecnologia da mecânica quântica. Essa dicotomia não pode durar eternamente. Não é possível usar a tecnologia e não mudar filosoficamente. Hoje se discute que nem todos podem ter a tecnologia nuclear. Pois é, essa é a questão que estamos tratando aqui. O uso da tecnologia quântica sem aceitação do seu significa que gera esse tipo de situação.
Qualquer físico pode entender essa tecnologia e fazer o que quiser com ela. E quando isso fica de conhecimento de todos, o que teremos como resultado? Guerras nucleares, pois quanto tempo precisa para que muita gente tenha acesso e use? A humanidade usa o que tem na mão. Esse é o problema de usar a tecnologia sem conhecimento espiritual, que possa limitar o seu uso indevido. Não há freio espiritual, porque não há consciência do que significa o átomo. Apenas sabe-se como pode ser usado como arma. Mas quem é o átomo? Então ficamos na seguinte situação. Uma pessoa que tem capacidade econômica de ter celular, rádio, TV, GPS, tablets, tem tudo isso, e quem tem capacidade de construir um artefato nuclear também faz? Todos estão na mesma situação filosófica. É apenas uma questão de capacidade econômica financeira. Tudo isso são parafernálias eletrônicas, brinquedinhos, uns mais caros, outros mais baratos. E os humanos gostam muito de brincar de guerra. Aquela coisa de território do cérebro reptiliano. Uma civilização dominada pelo cérebro reptiliano só pode terminar de um jeito, na própria extinção. E não se pense que as civilizações podem cair e nascer de novo. Tudo tem limite. Uma coisa é uma guerra de 2000 anos atrás com espadas, lanças, etc. E outra é com conhecimento de como o átomo funciona e pode ser usado como arma. Agora não há volta. Você evolui ou é o fim? E quando digo que é o fim de tudo para sempre. Não pense que dá para refazer tudo, porque não dá. Há 6.000 anos, a Suméria apareceu pronta, com toda a infraestrutura social que temos hoje. A mesma coisa. E segundo a história, apareceu do nada, com tudo funcionando como hoje. Só a tecnologia era diferente. E acham que isso veio do nada? Essa é outra longa história. Hoje não sobraria ninguém apto a reconstruir uma civilização destruída globalmente. Só a barbárie sobraria. Quem acha o contrário é porque ainda está na visão romântica da vida. O tempo urge. É preciso começar agora a preparar o terreno para que essas crianças encontrem um terreno fértil para germinarem. Essas crianças já estão prontas. Basta olhar os olhos de um bebê de 2 anos que se vê isso. O progresso delas não pode ser atrasado por causa dos interesses imediatistas dos pais. O compromisso com essas crianças é sagrado. Elas vieram salvar o planeta e a humanidade. Quantas pessoas estão dispostas a dar sua vida pela evolução desta humanidade? Dá a vida pelo todo, sem medir o que faz, sem medir o quanto ajuda, sem medir o quanto gasta de tempo e dinheiro, sem olhar para trás. Com quantas pessoas o todo pode contar neste planeta? Com quantas pessoas que deixem o ego de lado e trabalhem pelo todo sem reclamar, sem choramingar, sem lamentação, sem dar desculpas? O todo está esperando a resposta de cada um. Texto de Hélio Couto.